Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo da nossa série Questões de Concursos Públicos, né? Pessoal, como vocês sabem, está em pauta atualmente o concurso do INSS, onde nós temos aí 1000 vagas para todo o Brasil, com um salário de aproximadamente R$6.000, né? E a banca responsável por esse concurso é a banca Sebrasp, né? E essa banca, o estilo dela, o estilo de questão dessa banca é aquele estilo de certo ou errado, né? Você analisa um item e diz se aquele item está certo ou está errado. Então, você que está começando no raciocínio lógico, você pode acompanhar pelos meus vídeos que eu irei comentar detalhadamente as questões de concursos anteriores, né, dessa banca. E nós iremos comentar as questões, resolver e também passar a teoria que está por trás da questão. Então, você que está começando agora, você é capaz de entender a questão direitinho com o que eu vou repassar para vocês. Então, veja comigo agora uma resolução de uma questão do INSS, né, de 2016, o concurso de 2016, pela mesma banca que é a banca Sebrasp, né? Então, a questão diz o seguinte: julguem o item a seguir relativos a raciocínio lógico e operações com conjuntos, né? O item é esse: caso a proposição simples aposentados são idosos tenha valor lógico falso, então o valor lógico da proposição aposentados são idosos, logo eles devem repousar, será falso. Então, o que nós temos nessa questão e o que nós precisamos entender, né? A gente precisa entender o seguinte: precisamos entender o que é uma proposição, porque aqui eu tenho a proposição aposentados são idosos. E depois eu tenho outra proposição, que é uma proposição composta, onde eu tenho duas proposições ligadas por um conectivo da implicação, que diz aposentados são idosos, logo eles devem repousar. E eu tenho que analisar se esse item é certo ou errado. Então, precisamos entender essa teoria, né? Então, o que é uma proposição? Colocamos aqui um exemplo, né? Hoje está chovendo, eu chamei de P. A rua está molhada, eu chamei de Q. Aqui eu tenho uma proposição. Uma proposição é uma sentença que eu consigo dizer se é verdadeiro ou se é falso. Então, uma proposição, ela tem esses dois valores lógicos: ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não pode ser as duas ao mesmo tempo, né? Então, uma proposição, ela tem apenas esses dois valores. Hoje está chovendo, eu chamo de P. Então, se estiver chovendo, realmente ela é verdadeira, se não, ela é falsa. A rua está molhada, da mesma forma. E aqui também a gente mostra o que é esse sinalzinho aqui da implicação, que ele é a condicional, é uma condicional. Eu tenho P implica em Q. Esse P implica em Q, eu leio da seguinte forma: se está chovendo, então a rua está molhada. Então, P implica em Q significa isso, porque eu sei que o P é hoje está chovendo, e eu sei que o Q é a rua está molhada. Aqui eu tenho duas proposições separadas, o P e o Q, e quando eu junto eu tenho uma proposição composta ligada pelo conectivo da condicional, que é a implicação. E aqui eu tenho uma tabela verdade da implicação, tá? Eu tenho uma tabela. Essa tabela você pode ver como se constrói essa tabela no meu vídeo 17. Eu vou deixar o link
do vídeo na descrição desse nosso vídeo aqui. Então você pode acessar o vídeo 17 e ver como se constrói essas tabelas. É importante saber dessas tabelas porque você precisa delas para resolver a questão. Por exemplo, nessa tabela da implicação, eu vejo que a única situação que eu tenho que a implicação é falsa é nesta linha aqui, olha. Eu preciso observar isso, ó. A implicação é falsa apenas nesta linha 2, ó. Linha 1, que é linha 1, aqui linha 2. E nesta linha 2, onde eu tenho a implicação falsa, eu tenho que o P é verdadeiro e o meu Q é falso. Então, esse conhecimento eu preciso ter para resolver a questão. Então, vamos para a questão. A questão diz o seguinte. A questão diz que aposentados são idosos. Essa é uma proposição que eu chamei de P. Aposentados são idosos. E na questão ele diz que essa proposição tem valor lógico falso. Então eu sei que essa proposição aqui ela é falsa. Vou colocar o Fzinho aqui. Essa proposição é falsa. E eu tenho uma outra proposição que está dentro dessa proposição composta, tá? Que eu chamei de aposentados devem repousar, eu chamei de quê? Então, aposentados devem repousar, eu chamei de quê? Essa proposição ela está aqui dentro, olha. Aposentados são idosos, logo eles devem repousar. Será falso. Aqui é minha proposição composta ligada pelo conectivo da implicação. Porque aqui aposentados são idosos, logo, esse logo eu posso substituir como então. Aposentados são idosos, logo eles devem repousar. E nós colocamos da seguinte forma, P implica em que? Olha, se aposentados são idosos, então eles devem repousar. E essa proposição composta, eu sei que ela tem valor falso, olha, valor falso. Essa proposição composta, vou colocar aqui do lado, ó, ela tem valor falso. Então, a única proposição que eu não tenho um valor lógico já definido é o que? Esse que eu não sei se ele é verdadeiro ou se ele é falso. Mas eu já sei que essa proposição é falsa e essa implicação é falsa. Agora nós vamos para a tabela verdade. Então eu já conheço a tabela verdade da implicação. Eu sei que na tabela verdade a única linha que ela é falsa é essa linha 2, certo? E então eu tenho esse conhecimento. E agora, olhando para a análise da minha questão, eu vi que o meu P é falso. Olha aqui, ó. Eu chamei aposentados são idosos, eu chamei de P, e ele é falso. Aonde é que eu tenho na tabela o P falso? Eu tenho o P falso nessas duas situações aqui, ó. Aqui, se eu chamo aqui a linha 1, linha 2, eu tenho aqui a linha 3 e a linha 4. Então, na linha 3 e na linha 4, eu tenho o P falso, certo? Que a questão diz que ele é falso. E a minha implicação, eu tenho na linha 2 que ela é falsa. Olha. A questão diz que ela é falsa. Só, pessoal, observem aqui. O meu P sendo falso, eu só tenho linha 3 e 4. E na linha 3 e 4, eu tenho verdadeiro para implicação. Olha, eu tenho verdadeiro para implicação. Ok? Então, e a questão diz que a implicação é falsa. Então, se a implicação aqui, se ela diz que é falsa e ela não pode ser falsa, porque meu P é falso, então eu tenho valor verdadeiro para a implicação, então esse item está errado. Esse item está errado, porque ele diz que a implicação é falsa.
mas a implicação não pode ser falsa, porque esse item 2 ele está fora da minha análise. Entenderam? Porque eu tenho P como falso. E onde é que eu tenho P como falso? Repito, nas linhas 3 e 4. E nessas duas linhas eu tenho a implicação verdadeira e não falsa, como diz a questão. Então esse item está errado. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Aguardo vocês no meu próximo vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.